tudo está caminhando. Deus abençoe você que está em casa. Nós sentimos a sua tristeza de não estar aqui junto, mas em nome de Jesus eu peço que Deus te conforte aí em casa, e Ele te faça cheio da presença dEle aí. Por algum motivo você não pôde vir, por cuidados, por zelo, mas que Deus te abençoe hoje aí onde você está. Porém, se você pode estar aqui, poderia, na próxima semana, se mova, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 7, o texto bem conhecido de todos, quem sabe de cor, que as crianças sabem: amados, amemo-nos uns aos outros. Você pode sorrir para o seu irmão que está perto de você. O amor vem de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Se você ama o seu próximo que está aí perto de você ou longe, é que você é nascido de Deus. Não há nenhum mérito pessoal nisso. O amor de Deus flui através de nós. Então você conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A linguagem de Deus é o amor de Deus. Aleluias. Mas continua: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus, ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. De que jeito? Como Ele nos amou primeiro, quando éramos pecadores. Se Deus nos amou assim, devemos amar uns aos outros. E hoje, mais do que nunca, nessa reunião de ceia, é uma festa de amor, de agape. Então celebre, mesmo que você não possa abraçar seu irmão, mas você pode estar unido em espírito. Em nome de Jesus, nos apresentamos a Ti nesta noite, aqui nos lares, para Te bendizer. Sopra Teu Espírito no nosso meio e traz tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vem, sopra sobre nós Teu sopro. Amém, igreja, vamos colocar de pé. Aleluia. Diga assim então, ó: vem, sopra sobre nós Teu sopro. Você está reunido, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique esse momento com a Tua igreja que é Teu povo. Faz Teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseio. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Celebre Jesus, Ele está aqui.
Ele é Emmanuel, Deus presente conosco. Aleluia, louvado seja aquele que vive. Vem sopra. Vem sopra sobre nós teu sopro. Reunidos nesse ajuntamento. Honra e santifica essa hora, esse momento, Senhor, especial na tua presença. Com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio. Entre nós, destes que por fé vem bem dizer, que a uma voz ofereceste seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória. Tu és o Senhor de toda a glória. Aleluia. Hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Declare: Deus bendito, Rei. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Ele merece o quê? Salmo 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Aleluia. Sem timidez, amados, porque o povo do inimigo não tem nenhuma timidez para aplaudir o seu Senhor, o Rei desse mundo tenebroso, o príncipe das trevas. Eles não têm nenhuma timidez. Quando nós cantamos Deus bendito Rei, e é hora de cantar isso, porque estamos em guerra, há um conflito de reinos. O reino de Deus vai prevalecer, é óbvio, mas é hora da igreja se posicionar e aplaudir e declarar que Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? Amém, igreja? Você está bem animado? Hã? Faz uma cara de animado assim, mexe assim com a mão. Eu estou firme, estou animado, eu amo Jesus. Jesus é tudo para mim. Eu estou feliz de estar aqui. Eu estou cumprindo o meu propósito, o propósito de Deus na minha vida, de estar aqui, de ser igreja. E que privilégio! Aleluia! Você é o povo de Deus? É um exército? Amém? Povo que não conhece o amor, não termina a obra do seu Senhor. Nós estamos aqui porque nós vamos terminar, nós vamos até o fim, ser fiel até a morte, e recebereis, e ele diz, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Ele disse isso para o seu povo. Você quer a coroa da vida? Então, fica firme até o final. A batalha sempre é vencida quando damos as mãos. Ceia é dia de celebrar unidade. Unidade é algo que nós temos que cultivar entre nós, cuidar bem entre nós, porque a palavra de Deus nos ensina a sermos um. Faz-nos um, Senhor. Amém? Vamos cantar isso, celebrando unidade, em nome de Jesus.
a unidade do corpo de Cristo, a unidade da fé, a unidade do Espírito. Canta com alegria, celebrando unidade, assim ó. Ei! Povo que não conhece o amor, não termina a obra do seu Senhor. O guerreiro que luta só, não fica em pé até o final. Mas o cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Poder de Deus, o poder de Deus sempre vem quando somos um até o final. A batalha sempre é vencida quando damos as mãos pra marchar. Mas o cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Então faz nascer em nós, faz nascer em nós um só coração. Ensina-nos teu caminho, seguiremos sendo. Faz nascer em nós, faz nascer em nós um só coração. Ensina-nos teu caminho, seguiremos sendo um. Mas o cordão de 3 dobras não se pode quebrar. E o povo que não conhece o amor, não termina a hora do seu Senhor. O guerreiro que luta só, não fica em pé até o final. Mas o cordão de 3 dobras não se pode quebrar. E o poder de Deus sempre vem. O poder de Deus sempre vem quando somos um até o final. A batalha sempre é vencida quando damos as mãos pra marchar. Mas o cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Então faz nascer em nós um só coração. Ensina-nos teu caminho, seguiremos sendo. Faz nascer em nós, faz nascer em nós um só coração. Ensina-nos teu caminho, seguiremos sendo um. E aí? Mas o cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Aleluia. Vai quebrar? Só se você quiser. Só se você vacilar, meu filho. Ficar sozinho por aí lutando só, vai levar uma rasteira. Mas os braços do Pai, a mão do Pai está estendida para você, viu? Mas não perca tempo tomando rasteira por aí sozinho, não. Unidade, unidade. Fala comigo, unidade. 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 Fala comigo, unidade. Isso, fala. Profetiza, unidade. Unidade é o que queremos. A igreja precisa de unidade. A cidade precisa de unidade. A família precisa de unidade. O corpo de Cristo tem que ter unidade. Unidade no Senhor. Amém? Ele é o Deus todo-poderoso e provedor. Hoje é o primeiro domingo de outubro.
Quase que eu falei outubro, mas é outubro, né? E irmãos, se você não ministrou durante esse culto, você vai no gasofilácio, coloque seu dízimo, sua oferta, suas primícias, ministra o seu amor, a sua voluntariedade, a sua espontaneidade, ministra ao Senhor, porque tudo vem de Deus e das próprias mãos de Deus é que damos. Que bom. 1 Crônicas capítulo 29, Davi disse isso: tudo vem de ti e das tuas próprias mãos te damos de volta. Então você tem a honra de pegar de Deus e devolver para Deus. Quando você recebe o que você tem, é tudo de Deus, então você pega e devolve para Ele. É um ato de amor, é um ato de espontaneidade, não é um ato de obrigação, de julgo, de peso, é um ato de liberdade. Então você faça isso. Pai, nós queremos orar e abençoar tua igreja que tem essa virtude de ter a liberdade de te obedecer, de fazer aquilo que é teu, Senhor. Tudo é teu, o reino é teu, o universo é teu, nós somos teus. Tudo que sabemos, tudo que temos, tudo que aprendemos, tudo que, Senhor, frutificamos nessa terra é para a glória do teu nome. Então queremos celebrar isso agora, dando a ti aquilo que é teu, e assim, Senhor, haverá de multiplicar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, consagramos a ti, amém, aleluia. Eu celebrarei, louvando ao Senhor, novo cântico entoarei, amém, aleluia. Aleluia! Eu celebrarei, louvando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei, louvando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu louvarei, e só nele me alegrarei. Eu louvarei, e só nele me alegrarei. Aleluia, 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 aleluia. Eu celebrarei, louvando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei, louvando ao Senhor, novo cântico entoarei. E só nele me alegrarei. Eu louvarei, e só nele me alegrarei. Aleluia, 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 hey! Aleluia, 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 aleluia. Jeová Jiré, meu provedor, sua graça é suficiente para mim, para mim, para mim. Jeová Jiré, meu provedor, sua graça é suficiente para mim. Todas as minhas necessidades, supre com riqueza e glória. Dá ordem aos seus anjos para me guardar. Jeová Jiré, cuida de mim, de mim, de mim. Jeová Jiré, cuida de mim. Jeová Jiré, Jeová Jiré, meu provedor, sua graça é suficiente para mim, para mim, para mim. Jeová Jiré, meu provedor, sua graça é suficiente para mim. Todas as minhas necessidades, supre com riquezas e glória. Dá ordem aos seus anjos para me guardar. Jeová Jiré, cuida de mim, de mim, de mim. Jeová Jiré, cuida de mim, de mim, de mim. Jeová Jiré, cuida de mim. Cuida ou não? Cuida? Amém, cuida de nós. Aleluia, que privilégio poder dizer isso do nosso Deus. Não existe nenhum outro Deus, não existe outro no universo que
tem esse cuidado conosco. Ele é a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Nele está toda a riqueza da glória e da graça sem fim. Ele é a plenitude do Espírito que habita em nós. Aleluia. Aleluias. Tu és Jesus. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria, certeza, o amor que toma meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. A mão estendida, tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a riqueza, a glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, e tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. Tu és Jesus, tu és Jesus, amigo verdadeiro, e tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. O Deus Emmanuel, o Deus Emmanuel. Jesus conosco, o Deus Emmanuel. O Deus Emmanuel. Aleluia, como é bom andar com Jesus, como é bom estar com Jesus, como é bom sentar à mesa com Jesus, como é bom saber que Ele venceu, para que nós com Ele vencêssemos a morte, o inferno, o pecado, a carne, pudéssemos ser livres em Cristo Jesus. Que bom estarmos juntos aqui, irmãos. É um prazer, uma alegria como igreja. Deus te abençoe. Você pode se sentar um momento. Tem um recadinho para dar. Em seguida, vamos passar a palavra. Amém. Boa noite, irmãos. Que saudade de vocês, hein? Que bom ver a casa quase cheia. Em nome de Jesus, logo, logo tudo isso passa. E a gente vai viver uma vida feliz novamente aqui na igreja, todos juntos em comunhão. Estamos felizes hoje, o tio lembrou. Verdade, tio. Pessoal, eu só queria dar um lembrete para vocês a respeito das redes sociais da igreja, né? Nós temos movimentado bastante aí as redes sociais, utilizado Instagram, Facebook, YouTube. E nós criamos uma nova ferramenta agora que se chama Linktree. Essa ferramenta, ela une todas as redes sociais nesse URL. Não sei se eu falei direito, acho que o Alex vai entender melhor que eu aí. Mas nós unimos todas as redes sociais neste URL. Então, você pode clicar lá, eu quero ver o Instagram da igreja. Você clica lá, ele já vai te direcionar para o Instagram da igreja. Facebook, YouTube é a mesma coisa.
E essa ferramenta ela é legal porque a gente pode utilizá-la para realizar as inscrições dos cultos, né? Enquanto nós estamos nessa época de pandemia, é necessário realizar a inscrição. Eu sei que às vezes é um pouco chato, às vezes você esquece, né? Ai, tem que ficar toda semana mandando mensagem. Tem, irmãos. Infelizmente tem, tá bom? Então, assim, lá você vai poder entrar, você escreve o seu nome completo e a sua idade, e aí automaticamente eles mandam para a gente o seu nome e a sua idade. Não precisa realizar 2 vezes, 3 vezes, se tiver na dúvida, só mandar lá, a gente já faz sua inscrição. Quando as inscrições se encerrarem, nós avisaremos. Então, tem gente que fica na dúvida assim, ai, hoje é domingo, eu não consegui avisar antes, mas eu gostaria de ir no culto. Será que tem vaga? Se tiver o linkzinho lá, culto, domingo 4/10/2020, é porque ainda tem vaga. Quando não tiver mais vaga, nós vamos encerrar e você não vai ter mais acesso ao link, tá bom? Então, por favor, não se esqueça, quando você vier no domingo, faça a sua inscrição, para que a gente tenha noção das pessoas que virão. Porque às vezes a pessoa chega e tem os locais marcados, e aí a igreja está lotada e não tem lugar. Aí a pessoa não fez inscrição, como que a gente faz, né? Nós não queremos barrar vocês, e também não pode ficar pessoas em pé. Então, por favor, se você puder, acessa lá, tem lá no feed do Instagram, tem um link, você pode clicar. Né? Eu também estou mandando nos grupos da igreja de comunicação, do ministério, das células. Então, são vários acessos aí que você tem. Qualquer dúvida também, se vocês quiserem me enviar uma mensagem pelo WhatsApp, eu mando o link para você, não tem problema nenhum, tá bom? Não é incômodo nenhum. Então, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Então, enquanto a gente estiver nessa fase, por favor, nos ajude, faça sua inscrição, tá bom? Para que a gente possa trabalhar em unidade, tá? Deus abençoe, é isso. Boa noite, igreja. Saudamos a todos no poderoso nome de Jesus. Se houver alguém nos visitando, nós saudamos em nome de Jesus, damos as boas-vindas. Estamos ainda com um número reduzido de participantes nos cultos, mas nós temos alguns indicativos bem positivos. A pandemia está declinando, a curva está diminuindo, então nós cremos que até o final do ano, e esse ano praticamente foi todo consumido nesta luta, mas nós cremos que o pior já passou. Amém? Agora eu queria recomendar algo à igreja, já que nós estamos retornando gradativamente às atividades desse novo normal. Vamos procurar ter um comportamento excelente no que se refere às medidas de prevenção contra esta pandemia. Nós aprendemos uma série de coisas. Vocês devem estar lembrados que bem no comecinho da pandemia, quando ela ainda nem havia sido considerada uma pandemia, a Marília, que é médica infectologista, ela veio aqui e deu uma orientação para a igreja sobre a etiqueta respiratória. Então, esse tipo de coisa vai ficar. Uso de máscara, todos os cuidados relacionados à aproximação das pessoas, etiqueta respiratória. Por exemplo, se você está com algum tipo de virose, você não deve vir à igreja. Se você é estudante, não deve ir à escola, para evitar o contágio de outras pessoas. Então, vamos procurar fazer o melhor
ter um procedimento excelente. Nós estamos nos informando, assim que outras atividades presenciais voltarem, nós voltaremos sempre com todos os cuidados que estiverem ao nosso alcance. Os pais procurem orientar os filhos, motivá-los a tomarem os cuidados que são necessários. Amém? É muito importante que nós retomemos as atividades no momento certo, porque tudo isso que nós estamos experimentando, uso de redes sociais, esse é uma outra coisa que veio para ficar. Porém, nada disso substitui a comunhão presencial. Quando a Bíblia fala em comunhão, eu não consigo entendê-la como algo virtual. Então, a comunhão é uma expressão da presença do povo de Deus, quando este povo está junto, funcionando como um corpo, mantendo a unidade. Hoje o Nê cantou aqui sobre a unidade, e hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Existem duas ênfases importantíssimas que são levantadas na mesa do Senhor. É a ênfase da unidade e a ênfase da santidade do corpo de Cristo. Nós não podemos produzir a unidade que temos como um organismo espiritual, mas nós podemos mantê-la. Amém? E é o que nós devemos procurar fazer. Antes da meditação na palavra, eu queria que Daniel e a Marília trouxessem a Vitória para nós apresentarmos. É uma alegria termos aqui o Daniel e família para apresentar a Vitória. Aliás, essa pandemia represou as apresentações. Nós temos, acho que, 7 crianças para apresentarmos aí nos próximos meses, né? Subam aqui, por favor. Esta linda família. Tá. Queria que os avós viessem aqui também, faz favor. Os avós, é uma alegria estarmos juntos, isso é uma festa da família. Vou pôr aqui a máscara, tomar todo cuidado com essa princesinha. Como vocês estão vendo, o Daniel e a Marília se especializaram em trazer essas princesas aqui para o corpo de Cristo, não é? Glória a Deus por esta família tão linda. A base bíblica para esse ato está no Evangelho segundo São Lucas, que relata a apresentação de Jesus, que é o cumprimento da lei mosaica, no que se refere à apresentação e à consagração dos filhos do povo de Deus. Deus tem uma visão transgeracional. Então, Deus deseja que a bênção dele vá passando de geração para geração. Amém? Esses dias nós tivemos a alegria de batizar a Lara. A Lara é a 4ª geração que está vindo para Cristo da nossa família após
a plantação desta igreja aqui há 36 anos. Então, a visão de Deus é que o Espírito Santo venha sobre a nossa posteridade, convertendo-os, dando-lhes um novo nascimento, a presença viva do Espírito Santo. Então, esse ato representa, eu vou tentar usar aqui uma figura geométrica. Nós temos o Daniel, a Marília e Jesus. Daniel e Marília têm uma aliança com Jesus. E agora, no meio deste triângulo, eles colocam a vitória, eles dedicam a vitória, eles apresentam a vitória, para que as bênçãos da aliança comecem a ser derramadas sobre ela. Amém, Vitória? Ela está com a corda toda aqui. Ela está querendo louvar ao Senhor, não é? Agora, eu estou pensando aqui, será que se esse avô pegar esta criança, com toda esta corda que ela está aí, se ela vai fazer um berreiro, não é? Pega de frente, assim. Querido Pai, nosso Deus, nós dedicamos a Ti esta herança preciosa, fruto da semente do Teu Filho, fruto do ventre da Tua Filha. Ó Deus, a vitória é Tua. Nós, avós, pais, com o testemunho da Igreja, nós Te apresentamos a vitória. Que ela seja uma bênção, que ela seja um instrumento da Tua vontade e do Teu reino nesta terra, nesta igreja, Senhor. Ela é Tua, nós a dedicamos a Ti. Que o Teu Espírito Santo esteja desde tenridade pairando sobre ela, para no dia planejado por Ti, que Tu comeces a formar a Cristo Jesus em sua alma, em seu espírito, e que ela seja uma expressão missionária do Teu reino nesta terra, que ela seja apartada de todo e qualquer mal, para a glória de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Querido Pai e nosso Deus, nós abençoamos o Daniel e a Marília nesta função tão importante e tão difícil da paternidade e da maternidade. Senhor, que eles tenham grande familiaridade com o Teu Espírito e com a Tua palavra, para criarem a vitória no caminho em que ela deva andar. Senhor, que Daniel e Marília estejam lutando em oração, para que nada que não seja bênção passe para a vida da vitória. Daniel e Marília sejam um filtro espiritual, que tudo que vem do Senhor possa vir sobre a Vitória, sobre a Lara, sobre a Elisa, Senhor, e eles estejam no sacerdócio de pai e de mãe, vigiando dia e noite, Senhor, guardando estas princesas, Senhor, dentro de um muro de fogo da oração intercessória. Nós os abençoamos agora, Senhor, ó Deus, e que
a bênção tua permaneça, frutifique e prospere nesta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ainda que bem que ela não chorou quando estava no colo do avô, não é? Deus abençoe, amados. Bem, irmãos, graças a Deus, ficaram um pouquinho livre desta máscara. Irmãos, nós ministramos nos 2 últimos domingos a respeito do sermão profético de Jesus Cristo, no capítulo 24 e 25 do Evangelho segundo São Mateus. Existe este mesmo apocalipse de Jesus nos outros evangelhos sinóticos, que são Lucas e também o Evangelho segundo São Marcos. Mas no livro de Mateus, esse sermão profético está um pouco mais extenso e um pouquinho mais claro, de maneira que nos últimos domingos ministramos sobre isso, e hoje nós vamos ministrar sobre alguns pontos que encontramos neste sermão profético. Ainda que vamos trabalhar com o texto de Mateus, eu queria começar com versículo do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 21, no versículo 28. E diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Nós bem sabemos que a salvação, ela se desenrola do passado para o presente e para o futuro. Jesus é tudo para nós. Ele é paz para o nosso passado. Ele é graça para o nosso presente, e Ele é glória para o nosso futuro. Ao chegarmos a Jesus, Jesus toca todo o nosso ser. Jesus toca toda a nossa ligação com o passado, a nossa ligação com o futuro, ainda que não podemos dizer que o passado ainda existe, mas Jesus está trabalhando em nossa vida sobre marcas, sinais e cicatrizes que nós adquirimos no passado. Também a respeito do futuro. O futuro não chegou ainda, embora que para as pessoas ansiosas o futuro já está aí. As pessoas se ocupam e se preocupam a respeito do futuro, mas em Jesus, futuro é glória para as nossas vidas. Amém? Então, este texto de Lucas, e eu desejei iniciar esta reflexão com ele, porque ele nos passa uma atitude muito positiva de fé com relação às coisas que estão vindo para nós.
Ora, ao começarem estas coisas a suceder. O que são estas coisas que começam a suceder? Estas coisas referem-se aos sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então diz: exultai. Não é para ficarmos abatidos, oprimidos, preocupados. Ele diz: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Alguém poderia perguntar, não é? Mas nós já não fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Eu diria, sim. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Mas a Bíblia nos mostra claramente que pela regeneração nós somos salvos do pecado que dominou a nossa vida passada. Pela santificação nós estamos sendo salvos no momento presente. Deus está nos separando da corrupção deste mundo. E o nome que a Bíblia dá para isto é santificação. E nós estamos caminhando para a terceira etapa da nossa salvação, que a Bíblia chama de glorificação. Amém? Quando nós estaremos livres da presença do pecado. Amém? Então a nossa redenção estará completa. Jesus então terá feito uma obra completa no nosso passado, no nosso presente e até mesmo no nosso futuro. Quantos gostariam de dar glória a Deus por isso? Jesus faz uma obra completa. Não tenha dúvida de que aquilo que Jesus começou em sua vida, Ele vai levar até o fim. Irmãos amados e amigos, nesses dias tão apocalípticos que nós estamos vivendo, muitas pessoas chegam para nós, pastores. Imagino que chegam para você também, ao saberem que você é crente, que você lê a Bíblia Sagrada. E as pessoas estão preocupadas. Elas estão perguntando sobre o Apocalipse. Elas estão perguntando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa pandemia, ela serviu para alguma coisa no plano espiritual. Ela está suscitando uma preocupação, uma curiosidade das pessoas a respeito da teologia das últimas coisas. Eu sempre confessei aqui para a igreja que eu nunca estive muito disposto a pregar muito sobre escatologia. Porque eu sempre entendi que se nós não tivermos o momento presente da nossa vida com Jesus, tampouco adianta ficarmos perscrutando as últimas coisas. Todavia, o momento é adequado para falarmos sobre
isso. Amém? Então, assim como na primeira vinda de Jesus Cristo, poucas pessoas estavam esperando de fato o Messias. O Espírito Santo está nos revelando na Bíblia, através deste Apocalipse de Jesus, sermão profético, que na segunda vinda de Jesus, que está próxima, será muito semelhante à primeira vinda. Apenas um remanescente do povo de Deus estará de fato esperando. Se você olhar para o Evangelho e você observar a narrativa sobre o nascimento, a apresentação de Jesus, você vai ver que somente Maria, José, Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, aquela profetisa que estava no templo, somente estas pessoas intencionalmente estavam aguardando o Messias. É muito tocante aquele momento em que Simeão toma Jesus nos braços no templo e ele louva a Deus, porque Deus havia falado com ele que ele não partiria desta vida sem que antes ele visse o Messias. Então, por divina revelação, ele reconhece aquele menino com 40 dias que os pais Maria e José levaram ao templo para ser apresentado, exatamente como apresentamos a Vitória nesta noite. Então, meus irmãos, ainda que esse tema da segunda vinda de Jesus esteja se tornando popular, eu quero dizer uma verdade para vocês. Poucos estão de fato esperando. Quero dizer uma coisa triste para vocês. Poucos de fato estão querendo que Jesus volte. Porque estão tão preocupados com os seus objetivos imediatos aqui nesta vida. Estão tão amarrados pelo ativismo, pelo pragmatismo, pelo compromisso com as coisas do presente século, que gostariam que, quem sabe, Jesus tardasse muito. Então, de fato, meus irmãos, não é tanto o noivo da igreja que está demorando. Existe do lado da igreja esse aspecto de que a igreja não está se preparando para a chegada do noivo. É evidente que se nós estivéssemos vivendo o Sermão da Montanha, por exemplo, se nós tivéssemos a nossa vida plenamente consagrada a Deus, estaríamos apressando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria conduzi-los agora a uma reflexão sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo. Interessante que os discípulos, ali no sermão profético, eles se aproximaram de Jesus e perguntaram, como judeus que eram, muito preocupados com os sinais. A Bíblia nos mostra os gregos preocupados com sabedoria humana. Os judeus
estavam preocupados com sinais. Então eles perguntaram, né, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus então descreve uma série de sinais. E nós não vamos ler aqui todo o texto do sermão profético, mas ele descreve guerras, rumores de guerras, ele descreve terremotos, pestes e coisas desse tipo, não é? Então, são sinais gerais, perseguições, a igreja seria perseguida, o sangue dos mártires regaria esta terra. Ele descreve que muitos se escandalizariam com o evangelho e com os evangélicos. Ele descreve o crescimento da iniquidade. Isso que a Bíblia chama de iniquidade estaria difusa em toda a raça humana, um espírito de rebelião contra a palavra de Deus. Jesus descreve também o surgimento de falsos profetas, que então enganariam a muitos. E finalmente ele diz que quando ele voltasse, que estes dias seriam como os dias de Noé. Nos dias de Noé, meus irmãos, a população pré-diluviana recebeu a pregação de Noé com incredulidade, com sarcasmo. Era uma raça humana corrupta, violenta. Mas então Jesus diz, será como nos dias de Noé. Poucas pessoas alcançaram a salvação. Aquela arca era uma metáfora da salvação em Cristo Jesus. Aquela porta da arca esteve aberta, e isto foi graça de Deus. Mas somente 8 pessoas entraram por ela. E a Bíblia diz que depois que Noé e a sua família entraram naquela arca, evidentemente os animais, a Bíblia diz algo tremendo. Deus fechou a porta da arca por fora. Não foi Noé quem fechou a arca. Assim também esta era da igreja, esta era da graça, não seremos nós homens que colocaremos fim a esta era. Deus colocará fim a esta era. Então, todos esses sinais que nós mencionamos e que nós podemos ver no sermão profético, são sinais gerais. Mas Jesus passou a descrever alguns sinais que são muito específicos. Por exemplo, ele deu um sinal que nós observássemos quando a figueira brotasse. E todos nós sabemos que a figueira simboliza Israel. Então, Israel
como um grande milagre de Deus, voltou a existir como nação no século XX, mais especificamente em 1948. Então, a figueira brotou. Isto é um sinal específico. Um outro sinal específico na literatura profética é o ressurgimento do Império Romano. Agora, o que seria o Império Romano revivido? Nada mais, nada menos do que a União Europeia. Um outro sinal específico da segunda vinda de Jesus é considerado a apostasia da igreja. Queridos irmãos, nós estamos vivendo em um período sombrio da história da igreja, em que a igreja está abandonando progressivamente a fé bíblica. E ela está enveredando para outros evangelhos substitutivos. Jesus Cristo mais uma série de coisas. Então, é como falamos no domingo passado, às vezes as igrejas estão pregando, mas ao mesmo tempo estão dando um sonífero para as virgens. Então essa questão da apostasia é uma questão muito séria. Mateus 24, 42 a 44, diz que Jesus vem como um ladrão. Um pouquinho mais para frente, a palavra profética diz que o momento da sua vinda será como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Portanto, o relâmpago é algo muito visível. E a vinda do ladrão é algo muito sutil. Ladrão algum avisa que vai visitar a sua casa. Não é verdade? O ladrão, ele vai no momento em que as pessoas não estão preparadas, não estão vigilantes. Jamais o ladrão avisará. Pode ser que o Senhor avise. Eu tive, por exemplo, a experiência de ser avisado pelo Senhor. Eu estava numa festa na casa de uns irmãos aqui da igreja, e no meio da festa, assim, do nada, eu ouvi uma voz que veio de dentro de mim, que eu entendi que era o Senhor, e que me falou: a sua casa está sendo roubada. E no meio da festa, eu não quis sair por uma questão de educação, e fiquei lá, então, mais uma hora, mais ou menos. E quando cheguei em casa, exatamente a casa tinha sido roubada. Mas o ladrão em si jamais vai fazer um aviso. Ele vai observar os seus costumes, ele vai observar a casa para chegar no momento inesperado. Portanto, Jesus diz que ele volta como um ladrão. E é curioso, né? Aqueles que já tiveram essa desagradável experiência do ladrão entrar em casa,
A impressão que dá é que o ladrão sabe muito bem de tudo que é valioso, de tudo que é precioso para você, e ele vai tratar de levar. Ele não vai levar coisas que não são valiosas. Agora, vamos olhar para esta metáfora. Jesus está dizendo que ele volta como um ladrão. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 24, versículo 21 a 27, ele diz que vem como um relâmpago. Portanto, é uma aparição muito visível para todos. Então, algumas pessoas nos perguntam, mas pastor, há uma contradição no texto sagrado, não é? E na verdade não há uma contradição aqui, porque Jesus está usando duas metáforas. Então é um único acontecimento, mas que se desdobra em duas etapas diferentes. Então a etapa do ladrão precede a etapa do relâmpago. Então, a segunda vinda começa como um ladrão e ela termina como um relâmpago. Amém? Aleluia. Amém? Está claro? Então eu vou tentar explicar pontualmente essa que tem sido a dúvida de muitas pessoas. Esta vinda de Jesus como um ladrão, ela não vai ser manifesta aos incrédulos. É aqui, meus irmãos, que surge o rapto da igreja. O texto grego usa a palavra harpazo, que quer dizer arrebatar, apanhar. Esta palavra, por exemplo, aparece ali em Atos 8, quando Felipe, aquele evangelista, depois de ter evangelizado o eunuco da corte de Candace, ele foi arrebatado. Então aqui a palavra grega harpazo. Ele simplesmente desapareceu e foi se encontrar em um outro lugar depois, chamado Azoto. Então isso foi um arrebatamento, um rapto. Então, isso que Jesus vem como um ladrão, ele vai raptar a sua igreja, a sua noiva. Amém? Glória a Deus. Você está pronto? Aqui deixa eu dar uma dica para você. Aqueles que estão realmente prontos, eles não se sentem como se estivessem prontos. Eles estão como que lutando com Deus nesta área. Existem coisas que nós precisamos deixar emocionalmente antes de deixar fisicamente. Se nós estivermos amando algo neste mundo, mais do que estamos amando a Jesus, então, decididamente, nós não estamos prontos para subir com Jesus. Se Jesus não está sendo a nossa única e suficiente esperança nesta vida, nós não estamos prontos. Se existem
áreas de pecado que ainda estão dominando a nossa vida. Nós não estamos prontos. Então, na verdade, temos que nos prostrar diante do trono da graça, para que nós possamos estar prontos. Então, há uma aparente contradição nisso, né? Eu creio que a pessoa que diz que está pronta, não está pronta. Mas aquele que diz que não está pronto, eventualmente pode estar pronto. É uma questão do nosso coração, da nossa dependência de Deus. Então, após o rapto da igreja, alguma coisa vai acontecer na dimensão espiritual. Por exemplo, o tribunal de Cristo. A Bíblia descreve o tribunal de Cristo, o apóstolo Paulo fala sobre ele, e não é um tribunal para condenar ninguém. O tribunal de Cristo é para outorgar galardões. Quantos aqui sabem que o céu não é um lugar de igualdade? É muito provável que nós nunca vamos encontrar lá pessoas como Karl Marx e outros, que idealizaram uma sociedade igualitária. Não vai ser assim no céu. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. E nós seremos julgados, então, não para condenação, mas para recebermos galardões, a recompensa. Porque aquilo que nós vamos ser na eternidade está na dependência do que nós somos aqui. Aquilo que nós vamos fazer lá. Sim, porque o céu não é um lugar de inatividade. Nós vamos participar do reino do Senhor Jesus Cristo. Quantos sabem que após a vinda de Jesus, como rei, como juiz e governante sobre as nações, nós, os que guardarmos a fé, participaremos com ele do reino. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu não sei exatamente o que nós vamos fazer, mas nós não vamos ficar desocupados na eternidade. Mas aquilo que vamos ser e fazer depende daquilo que nós somos aqui e daquilo que estamos fazendo aqui. Meus irmãos, esse período tão curto da nossa existência, como disse o escritor e poeta alemão Kant, ele dizia que esta vida é apenas a infância da nossa eternidade. Essa vida tão passageira, que passa tão rápido, como disse o salmista, que é um conto ligeiro, é a infância da nossa eternidade. E ela é tão importante e significativa, que aquilo que somos aqui e aquilo que fazemos aqui vai determinar como vamos passar pelo tribunal de Cristo e os galardões que vamos receber para a vida futura. Amém? Após isso, ocorrerá em algum lugar do céu as bodas do Cordeiro. Nós somos a noiva de Jesus Cristo, não somos? O casamento vai acontecer. Amém? E não está distante. Quantos podem dizer glória a Deus? Quem sabe alguns vão pensar assim, poxa, estou preocupado porque eu tenho tantas coisas
para fazer aqui ainda, não é? Eu tenho meus negócios, eu tenho os meus estudos, as minhas prioridades. E às vezes as pessoas perguntam, mas pastor, e a nossa vida aqui? O conselho que eu tenho dado é o seguinte: continue fazendo o que você sempre fez aqui. Não pare de trabalhar. Agora não deixe que o seu coração torne-se cativo das coisas desta vida. Jesus certa vez diz que o bom servo é aquele que ele vai encontrar servindo quando voltar. Quando essa doutrina da segunda vinda de Jesus chegou à igreja de Tessalônica, os tessalonicenses creram na segunda vinda de Jesus. Acontece que haviam alguns irmãos na igreja de Tessalônica que eram um tanto desordeiros. Por exemplo, eles pararam de trabalhar. Jesus vai voltar na nossa geração, então eu vou parar de trabalhar. Aí na segunda carta aos Tessalonicenses, apóstolo Paulo puxa a orelha deles e diz: quem não quiser trabalhar, que também não coma. Então a vida continua, mas as nossas raízes espirituais, elas precisam estar projetadas para o alto e não aqui para baixo. Por exemplo, se você ama o dinheiro, é claro, você precisa trabalhar, você precisa sustentar a sua família. O apóstolo Paulo diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que os incrédulos. Então você precisa fazer isso. Mas as tuas raízes não podem estar nisso. Há o perigo de você amar o dinheiro, por exemplo. Eu estava lendo sobre aquele multimilionário americano, um daqueles da família Rockefeller, o último dos que morreu, e perguntaram para o contador, o administrador dele, quanto ele deixou. A resposta que ele deu foi: ele deixou tudo. Rockefeller não levou nada da fortuna dele. Nós não vamos levar nada daqui, irmãos. A hora que soar a trombeta e nós subirmos, tudo o que você ajuntou aqui acabou. Então, nós precisamos que as nossas raízes espirituais se voltem para o alto a cada momento da nossa vida. Então, eu estou expondo a maneira mais usual entre os evangélicos de interpretar estas últimas coisas. Então, o arrebatamento, vem Jesus como um ladrão, ele não é manifesto a todas as nações, ele é manifesto ao remanescente fiel da igreja. Então, este remanescente fiel sobe, passa pelo tribunal de Cristo e vai para as bodas do Cordeiro. Após o casamento, aí ele volta como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente.
Aí Jesus volta para julgar e governar a terra. E a esposa volta juntamente com ele. Aí tem início um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra. É o chamado milênio. Essa palavra milênio não aparece na Bíblia, embora a Bíblia, Apocalipse, diz que Jesus vai reinar por 1000 anos na terra. Então, a esposa volta com Jesus para reinar. Jesus, então, vai julgar e governar as nações com um cetro de ferro. Evidentemente, os santos terão um papel neste reino. Amém? Quantos estão vendo, então, que este acontecimento da segunda vinda de Jesus, olhando nas Escrituras, dá a impressão que é uma coisa só, mas, na verdade, existem duas etapas. Aí Jesus voltaria para as nações, fechando aquele período que os escritos proféticos chamam da angústia de Jacó. Então, nos 7 anos da grande tribulação, que é descrita na Bíblia, a maior parte dos teólogos evangélicos não acreditam que a igreja vai estar na terra durante a grande tribulação, mas que a igreja volta à terra com Jesus, colocando um fim a este período tribulacional, marcando então a conversão de Israel a Jesus, cumprindo então os textos do Antigo Testamento, como diz que eles prantearão por aquele a quem eles transpassaram. Então, de repente, vai cair o véu que cobriu a visão dos judeus, e eles vão ver que aquele Messias que eles desprezaram era o Messias verdadeiro. Eles terão passado um sofrimento amargo por terem aceitado um falso Messias, um falso acordo de paz. E Jesus então vai voltar exatamente no momento derradeiro do sofrimento de Israel. Agora eu queria dizer para vocês, irmãos, que existem pelo menos 4 maneiras de se pensar o arrebatamento da igreja. Mais de 80% dos teólogos evangélicos creem que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação, que é um período de 7 anos. Agora, irmãos, quando a Bíblia fala em grande tribulação, esqueça tudo o que você já pensou sobre sofrimento, sobre tribulação. Quando a Bíblia diz que vai ser a angústia de Jacó, a grande tribulação, é um sofrimento inimaginável. E agora eu vou citar rapidamente essas 4 maneiras de se pensar o arrebatamento. Eu estou tentando sintetizar aqui alguns pontos de perguntas que as pessoas estão me fazendo.
Então, a maioria diz que Jesus arrebata a igreja um pouquinho antes da grande tribulação. Daí tem o período de 7 anos da grande tribulação. Finalmente, Jesus volta e instala o seu reino milenar. Alguns teólogos acreditam num arrebatamento parcial, que então, findando-se a era da igreja, Jesus vem e arrebata os cristãos que são espirituais. E os cristãos que, sabem aqueles cristãos que estão com o pé em 2 canoas, que estão em cima do muro, que é um pouquinho na igreja, um pouquinho no pecado. Então, esses teólogos dizem que estes cristãos ficam para a grande tribulação. E vão passar por aquele sofrimento horroroso, acima de toda e qualquer imaginação. E daí esses teólogos dizem que esses cristãos, eles vão se converter de verdade no meio do sofrimento, e que eles, para sustentar a sua fé, eles tornar-se-ão mártires. Eles terão que pagar com o sangue deles a incredulidade e o comodismo que eles desfrutaram no passado. Esta corrente teológica é bem mais diminuta do que a primeira. Existe uma outra maneira de se pensar, que é que Jesus arrebata a igreja no meio da grande tribulação. Portanto, passam-se 3 anos e meio deste período, chamado a angústia de Jacó, e Jesus então viria no meio desse período e arrebataria a igreja. E finalmente existe uma visão menos comum, que é uma visão do arrebatamento pós-tribulacional, que diriam então que Jesus arrebata a igreja após esses 7 anos de grande tribulação. Amém? Você deve estar pensando assim, mas afinal, são 4 teorias, qual é a certa, né? Meus irmãos, eu aprendi uma coisa quando estava na faculdade de teologia, que existem, no livro de Apocalipse, existem muitas teologias diferentes, visões diferentes a respeito dos acontecimentos proféticos. Porque qual é a dificuldade das profecias? O profeta, ele está prevendo um acontecimento 1.000, 2.000, 3.000 anos antes daquilo acontecer. Então, em sua perspectiva, às vezes acontecimentos diferentes, ele está vendo como um único acontecimento. É a mesma coisa que você está a 1 quilômetro de distância de 2 irmãos que estão caminhando em sua direção. Esses 2 irmãos podem estar separados por 10, 15, 20 metros, mas quando você olha, você tem a impressão de que eles estão juntos. É por isso que existem diferentes interpretações a respeito do livro de Apocalipse. Eu tenho lido um pouco sobre isso, sobre os sofrimentos que virão nesse período, e eles serão tão intensos, irmãos. Por exemplo, o Apocalipse diz que o calor vai ser tanto
que as pessoas vão ser abrasadas pelo sol, que as pessoas vão blasfemar o nome de Deus e não vão se arrepender. Elas vão culpar Deus pelo terrível sofrimento e juízo que elas estão atravessando. Você imaginou? Fez 42 graus aí e nós ficamos já desesperados com 42 graus. Em 2018 estivemos lá no deserto da Judéia e no deserto lá dos Emirados Árabes, pegamos 58 graus centígrados. Agora, quando fala nesse calor aqui do Apocalipse, a irradiação solar vai ser tão intensa que vai queimar as pessoas. As pessoas serão praticamente fritas pelo sol. Surgirão chagas pelo corpo das pessoas. Elas vão desejar morrer e não vão conseguir. Então, é um sofrimento além do que nós podemos imaginar. Por isso que a grande maioria dos teólogos creem que o arrebatamento da igreja para então o tribunal de Cristo e o casamento de Jesus com a igreja acontece neste período anterior à grande tribulação. Lembram que o sermão profético diz que por causa dos escolhidos o Senhor abreviaria aqueles dias? Nós temos que entender que o Deus a quem amamos, o Deus a quem servimos, a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Aleluia. Se Deus não fosse o Deus compassivo, misericordioso, amoroso e fiel à aliança, nós não teríamos esperança. Nós não conseguiríamos falar das coisas vindouras com esperança. E, no entanto, eu quero voltar ao primeiro versículo que lemos aqui nesta noite, para encerrarmos, quando Jesus diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Isto quer dizer, estamos próximos do cumprimento do plano e do propósito de Deus. Meus irmãos, eu sempre tenho dito para as pessoas preocupadas que ficam perguntando sobre profecias e sobre Apocalipse. Se você recebe Jesus em sua vida como Senhor e Salvador, não tem nada acabando para você. Não tem mundo que vai acabar para você. Você está começando com Jesus. Amém? Nós temos que ter essa atitude de não ficarmos abatidos, de não ficarmos preocupados, de não ficarmos ansiosos. Nós precisamos nos envolver com Deus nesse projeto maravilhoso que Ele tem para redimir a sua igreja, para livrar o seu povo e, por fim, para nos dar aquilo que Ele prometeu que nos daria. Amém? Eu não estou vendo o teu rosto por trás dessa máscara, mas eu queria ver um sorriso de esperança, um sorriso de confiança. Amém? Glória a Jesus. Então, se as pessoas vierem para você e perguntar, mas você que é crente, o que a Bíblia diz, o que Deus vai fazer, o mundo vai acabar,
você tem uma oportunidade para levar o Evangelho e dizer: ainda há tempo, a porta ainda está por algum momento aberta. Recebe Jesus como Senhor da tua vida, porque Ele está voltando e Ele te ama. Ele não quer que a tua alma se perca na contaminação deste mundo e no juízo que certamente virá para todos. Amém? Vamos remir esta oportunidade. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós gostaríamos de ter um momento de oração. Eu queria que você, silenciosamente, você pedisse ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, me prepare para este momento grandioso. Não há nada que você possa perder neste mundo que tenha valor tanto quanto aquilo que você vai receber na vida vindoura. Muito provavelmente, como diz o profeta Isaías, você jamais se lembrará do que você deixou aqui para trás. Amém? Então vamos pedir a Deus que nos dê um coração responsivo, que responda ao Espírito Santo, que ame a Jesus. Queremos amá-lo realmente de paixão. Queremos voltar ao zelo do primeiro amor, sabendo que uma história maravilhosa nos está reservada com Jesus, mas que sem Jesus há apenas juízo e sofrimento nesta terra. Bendito para sempre seja o nome daquele que vive e reina. Senhor, nós pedimos que Tu nos prepares. Senhor, que as profecias deste livro jamais soem ameaçadoras, punitivas para aqueles que são Teus. Senhor, sabemos que, como disse Isaías, Tu és para nós como a sombra de uma grande rocha no meio do deserto. Tu és aquele que faz romperem as fontes no deserto. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Debaixo da Tua sombra, ó Deus onipotente, nós queremos descansar. O Senhor é e será o nosso pastor para sempre, e nada nos faltará. O Senhor nos levará aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, aleluia. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. O Senhor nos amparará com o seu cajado. O Senhor açoitará os nossos inimigos com a vara. Ó Deus, aleluia, nós Te amamos. Queremos entregar tudo o que somos, tudo o que temos, a nossa vida, a nossa família, o nosso destino, em Tuas mãos, ó Deus vivo. Para a glória, honra e louvor de Teu Filho Jesus. Por isso, ao único Deus,
Salvador nosso por Jesus Cristo, seu Filho amado, seja a honra e a majestade, o domínio e o poder, antes de todos os séculos, agora e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos exaltar ao Senhor Jesus com mais um cântico e depois nós nos despediremos. Na paz do Senhor. Oh, meus irmãos, perdoem-me. Eu esqueci da ceia. Vocês podem rir, tá? Aleluia. Às vezes o pastor tem que divertir um pouco o povo, né? Já não é a primeira vez que eu faço isso. Eu começo a pregar, eu começo a orar e eu me esqueço de tudo. Acho que por isso que Deus me chamou para ser pregador. Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. E à medida que eu leio, você reflita sobre a sua vida, a sua situação. A ceia do Senhor é a refeição memorial da aliança que temos com Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está falando por divina revelação. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Curve a sua cabeça agora, em oração, fazendo aquilo que a palavra diz, julgando a tua própria vida diante da presença de Deus, se arrependendo neste momento. Que o poder que há no corpo de Cristo, no sangue do Senhor Jesus Cristo, possa purificar os nossos pecados, nos tornando alvos como linho fino diante da presença do Senhor. Que em Cristo Jesus, e que pelo seu sangue,
nós tenhamos acesso a esta mesa, a participarmos juntos da unidade e da santidade do corpo de Cristo. Este corpo, esta noiva que o Senhor Jesus Cristo está vindo para raptá-la, para tomá-la para si, como Ele prometeu que faria. Querido Pai, nós te exaltamos pelo simbolismo que há nesta refeição, pelo pão que representa o corpo, pelo cálice da nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Que todo poder que aprisiona a velha criação seja rompido agora, pelo poder do vinho novo, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos e abençoamos os elementos desta mesa. Amém. Enquanto adoramos a Deus, nós viremos sem fazermos aglomeração, a começar das primeiras filas até os irmãos que estão lá na plataforma, lá em cima. Tá? Sem aglomeração, viremos com a máscara e você não vai encontrar ninguém aqui servindo. Você pega, aqui você tem um cálicezinho e um pãozinho. E aí você volta para o seu lugar. Também na hora de cearmos todos juntos, eu peço a gentileza de não compartilhar o pão ou o cálice com ninguém. Creio que dias virão em que, se Deus orientar, podemos fazer isso de novo, mas não será hoje. Amém? Então, podemos vir enquanto adoramos para nos servir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, Sempre atentos, permanecem em mim, aleluia. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe,
enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Glória a Deus. Não falhará. E a de vir virá. Não tardará. Ele é fiel. Glória a Deus. Na presença desse Deus fiel e maravilhoso, em nome de Jesus, vamos cear em sinal de nossa aliança com Ele.